Suzuka não mente, né? Quando era a Mercedes dominando a Fórmula 1 de 2014 a 2019, eles ganharam todas as corridas do Japão. E agora, nos últimos 3 anos, deu Max Verstappen com a Red Bull. Então, zero surpresa para mim e eu acho que para vocês também, porque eu não cheguei a ler o nome do Max Verstappen nas perguntas que vocês mandaram aqui para o Gil Responde. Tinha muitas perguntas sobre essa dinâmica interna na Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc e alguns outros temas variados. Então, vocês queriam saber quando a Ferrari pode voltar a incomodar a Red Bull, se a Fórmula 1 está fadada a ter um time sempre na frente, o que aconteceu com a estratégia do Lando Norris, se os upgrades da Aston Martin ajudaram o Alonso a cuidar dos pneus, também sobre sobreviseiras, o que fazer com o problema das sobreviseiras e se o Ricciardo pode perder a vaga dele na RB. Eu sou a Juliane Serrazoli, eu estou na minha 14ª temporada cobrindo a Fórmula 1, sou a única brasileira da mídia de internet e escrita cobrindo a maioria das etapas da Fórmula 1 e esse é o Gil Responde, vocês mandam as perguntas e eu respondo aqui, vocês mandam no meu Instagram, MyF1Life, então quem quiser participar, eu sempre abro uma janelinha de pergunta lá nos stories e daí fiquem à vontade. Pergunta que mais se repetiu, o Sainz ficou melhor ou o Verstappen ficou pior desde a última temporada? A última temporada já foi bem parelha entre os dois. O Carlos Sainz é um piloto muito bom de corrida, o Leclerc tem uma vantagem geralmente em classificação. E eles são pilotos que precisam de coisas um pouquinho diferentes do carro, então muitas vezes no ano passado a gente viu o Sainz indo muito bem em um final de semana e o Leclerc indo muito bem em outro final de semana. E ficava meio difícil entender qual era o meio do caminho para a Ferrari. Agora, esse ano é um ano diferente, né? O carro da Ferrari é muito mais consistente, é muito mais assentado, é mais fácil de pilotar no bom sentido e é um carro que permite que eles levem realmente ao limite o tempo todo e não fique tentando resolver problema do carro o tempo todo como eles estavam no ano passado. Nesse cenário, o Charles Leclerc foi melhor na primeira corrida, aí o Carlos Sainz não fez a segunda corrida na Arábia Saudita, e nas últimas 2 corridas o Sainz foi melhor do que o Leclerc. O problema que o Leclerc está vendo é justamente na especialidade dele na classificação. Ele não está conseguindo preparar bem o pneu para a volta lançada, e ele fala que ele faz exatamente a mesma coisa que ele sempre fez para preparar o pneu, mas com esse carro não está funcionando. Então ele precisa encontrar uma outra maneira de preparar o pneu, mudar alguma coisa no procedimento que ele tem feito para tentar ter o rendimento que ele sempre teve. Ele está tranquilo em relação a isso. Ele falou o seguinte: sempre quando eu me aplico a fazer uma coisa, eu consigo melhorar nisso, então não acredito que vai ser diferente. Então vamos ficar vendo essa dinâmica interessante entre os pilotos da Ferrari. O Carlos Sainz é um piloto muito, muito forte, muito completo e está no momento também da carreira, tá de aviso prévio, claro, que ele tem que mostrar serviço. Ele não tem que provar nada para ninguém na Fórmula 1, mas ele coloca muita pressão dentro dele que ele não pode sair errando, que ele tem que fazer esse início de temporada, essa temporada muito bem, para se colocar muito bem no mercado. Ele está bem colocado no mercado, mas eu sei que ali nos Sainz, os dois, tem um pouco de ansiedade ali para tentar resolver essa questão do futuro dele e dentro disso tem a parte que ele tem que fazer na pista, que ele tem que ir muito bem e tem feito, né? Tem ido muito bem nesse início de temporada. Só falando um pouco da corrida do Leclerc, algumas pessoas perguntando da estratégia dele, de uma parada, foi uma estratégia que ele, Leclerc, brigou para ter. Finalmente o Leclerc brigou para ter uma estratégia diferente. E ele acabou tendo sorte, porque ele estava entendendo dentro do carro. Eu tô bem com esse pneu médio, por que vocês vão me parar? Correr o risco de ir para o pneu duro e não tá bem com o pneu duro. Vou ficar aqui mais tempo. E a equipe estava falando, olha, eu acho que melhor a gente fazer 2 paradas, mas com 2 extintos no pneu médio, porque o pneu duro não tá andando para ninguém. Aí o que acabou acontecendo é que isso mudou ao longo da corrida, porque teve uma mudança bastante brusca de temperatura, caiu 7 graus a temperatura, porque a temperatura da pista,
porque entrou bastante nuvem. E isso mudou também qual pneu que estava se dando bem. Então o Leclerc estava, quando o pneu médio era o melhor pneu, ele estava com o médio e depois ele foi para o duro quando o duro começou a ser a melhor opção. Então ele deu um pouco de sorte, mas é legal ver o Leclerc brigando aí por uma estratégia. Segunda pergunta, a Ferrari poderá chegar na Red Bull em algum momento na temporada? Bom, eu não vejo uma disputa pelo título, tá? O que eu vejo é a possibilidade em algumas corridas, e mais corridas do que no ano passado, até porque a Ferrari tem esse carro que é mais consistente, deles incomodarem sim a Red Bull. E eu tô falando isso, claro que sem saber o que essas duas equipes vão trazer de atualizações ao longo da temporada. A Red Bull já trouxe algumas coisas para a Suzuka, é esperado que a Ferrari traga um pacote até extenso para Imola, embora eles não tenham confirmado ainda. Mas qual que é a diferença desse carro consistente da Ferrari? Eles conseguem chegar na segunda-feira, na sexta-feira, já com no primeiro treino livre um acerto bom. Não é que começa o treino livre e o carro está completamente maluco. Sai hora de traseira, hora de dianteira, como estava acontecendo no ano passado. O carro vai bem, é consistente e a partir dali eles só vão fazendo um acerto fino para melhorar o carro ao longo do final de semana. Então isso consegue fazer com que a evolução deles seja mais linear e aí seja uma questão de quem tem o carro mais rápido mesmo. A Red Bull ainda tem, mas há alguns finais de semana em que, pela característica da pista, a Red Bull não consegue essa linearidade. E aí isso acaba fazendo com que eles cheguem menos próximo do limite que eles podem chegar no carro. Então, também tem uma questão de características de carro. Parece que o carro da Ferrari, se o pneu dianteiro acaba antes que o traseiro, se uma pista front limited, o carro da Ferrari é um pouquinho melhor ou perde menos do que o carro da Red Bull, melhor dizendo. Eu perguntei isso para a Red Bull, eles falaram não é tão simples assim, tem várias coisas que entram aí, vários fatores entrando nessa conjuntura, mas quando você tem um asfalto liso, um pouco mais frio e o pneu dianteiro acabando antes do que o traseiro, você tem uma série de fatores juntos que pode fazer com que a Ferrari chegue perto da Red Bull, pelo menos é isso que a gente viu nas últimas vezes que isso aconteceu, e agora com esse plus, que é esse carro mais consistente da Ferrari. O Carlos Sainz, ele deu as opções aí, o que ele acha que pode chegar, pode lutar por vitória. Ele falou, a gente pode lutar por vitória, provavelmente em Miami e mais certeza em Monza e em Singapura. Achei interessante que ele não colocou a China, a próxima etapa, nessa lista dele. A China é uma pista famosa por ser front limited pesada, o pneu dianteiro acabar antes do traseiro. Não é um circuito, um asfalto liso, na verdade ninguém sabe muito bem o que a gente vai encontrar depois de 5 anos de não ir no GP da China. Inclusive pode ser que encontre muita ondulação que afeta bastante todos os carros. Mas outros pilotos, como Fernando Alonso, por exemplo, colocam a Ferrari muito forte na China por essa questão, por ser uma pista front limited. Então vamos ficar de olho, a China vai ser um desafio muito, muito interessante, porque 5 anos sem ir para lá, os carros são completamente diferentes agora, tem essa questão do asfalto poder estar bastante ondulado. Na verdade, o Adrian Newey foi correr lá não muito tempo atrás, ele que voltou com essa informação de que o asfalto está ondulado sim, e a superfície, o asfalto, não se sabe muito bem o que vai encontrar. O Fred Vasseur, inclusive, estava falando sobre isso. E, como se não bastasse tudo isso, é um final de semana de sprint. Então, é 1 hora para se preparar para todas essas variáveis. Então, realmente é um final de semana para todo mundo ficar de olho. Mas, tirando a China, que é uma grande incógnita, o que o próprio Sainz falou, que eles esperam lutar pela vitória em Miami, Singapura e Monza. O futuro da Fórmula 1 é ser cada vez mais isso, uma equipe dominando por vários anos consecutivos. Bom, a Fórmula 1 entende que existe esse risco, que esse risco é maior hoje em dia do que era
há 30 anos, há 40 anos, né? Antes, o que acontecia era que os carros quebravam muito, você tinha muita inconsistência de largada, de pit stop, e isso ia misturando bastante o pelotão ao longo do ano, principalmente na década de 70, na década de 80, na década de 90 isso começou a ter mais dados, e que eles começaram a trabalhar com mais dados, com mais eletrônica e tudo mais, e começou a diminuir essas variáveis. E a Fórmula 1 entende, claro que cada vez mais isso vai diminuir, que tudo vai ficar feito num nível mais alto, e se alguém consegue encontrar alguma coisa no regulamento, vai ter uma fase de domínio. Por conta disso, eles já criaram há algum tempo duas regras que elas servem para dar uma equiparada no rendimento das equipes, que é o teto orçamentário e aquela regra de desenvolvimento aerodinâmico que vai dependendo da posição que a equipe está no campeonato. É claro que alguns ajustes precisam ser feitos e estão sendo feitos, principalmente na regra do teto orçamentário, e essas duas regras elas não podiam ser muito fortes, assim, um teto muito baixo, por exemplo, porque senão não passaria pelas equipes maiores, né? Então, são regras que servem para a longo prazo, não era para acontecer de um ano para o outro, dar uma equilibrada nas forças. É claro que a Fórmula 1 também sabe que sempre se eles mudam muito a regra técnica de um ano para o outro, tem sempre o risco de alguém entender o regulamento melhor do que os outros, que foi o que aconteceu. Mas eles têm que entender qual que é esse equilíbrio entre ir melhorando sempre as regras, mas não correr tanto esse risco de acontecer o que aconteceu com a Red Bull dessa vez. Então eles estão encontrando esse equilíbrio, mas eles entendem sim que é mais fácil alguém pular na frente e você tem menos variabilidade, porque você tem menos variabilidade na Fórmula 1 no geral. Mas vamos lembrar, 2021 não foi no século passado, né? Um campeonato maravilhoso que veio justamente de um longo período com as mesmas regras. Tomara que as regras de 2026 funcionem, porque aí dá para manter por bastante tempo, e mesmo se alguém entender melhor essas regras de 2026, a gente não sabe quem pode ser, que o rendimento ele convirja depois. A McLaren errou na estratégia do Lando. Vocês já me viram insistindo, eu respondo 300 vezes, que se você não tiver ritmo, a estratégia não vai fazer milagre. E quando você não tem ritmo, é mais fácil você cometer erros, porque você vai estar tentando fazer alguma coisa diferente, ou você vai estar tentando se defender. E foi isso que aconteceu com a estratégia do Lando. Então, naquele começo da corrida, eles estavam se defendendo do Sainz, o Sainz estava chegando muito perto dele porque tinha mais ritmo, e o undercut no Japão muito poderoso, porque quando você tem muito desgaste de pneu, isso acontece, quem chega com o pneu novo vai ser muito mais rápido. Então, quando chegou em um momento em que o Sainz poderia parar e voltar com pista livre, logo eles pararam. Isso era bem cedo. Isso já começou a complicar a corrida do Lando. Depois, eles foram cobrir o George Russell, que eu acho que isso daí eu acho que eles não precisavam ter se preocupado em cobrir o George Russell. Eu estava pensando que o Russell poderia fazer uma parada naquele momento. A Mercedes, a segunda largada, larga com um pneu duro, pensando em fazer uma parada, mas esse pneu duro, lembra que eu falei, né? A primeira fase da corrida estava muito quente, o pneu duro não estava funcionando bem, aí acaba a possibilidade da Mercedes fazer uma parada só. Então, nesse momento em que eles, por conta do Russell, chamam mais uma vez o Norris para o box, e ele dá o azar de entrar junto com o Leclerc, que estava fazendo uma parada, nesse momento realmente não ajudou para a estratégia do Norris. Mas eu não acredito, inclusive o Norris não acreditava também, que eles conseguiriam chegar na frente da Ferrari de qualquer maneira, porque não tinham mais ritmo. Ele ficou na frente na classificação, porque na classificação a aderência do pneu novo acaba mascarando alguns pontos negativos
da McLaren, no caso de Suzuka, principalmente nas zonas mais de baixa velocidade. Tanto que ele foi o melhor piloto na chicane, que seria uma coisa inimaginável ao longo da corrida para a McLaren. Então a McLaren tem essa questão, né? Curva de média, curva de baixa, não indo muito bem. E a questão do arrasto também, né? Os estrategistas sabem que o carro não está tão bom de velocidade de reta, então eles tentam, com a estratégia, proteger os pilotos. E isso muitas vezes não é possível, porque a estratégia não faz milagre. As atualizações da Aston Martin ajudaram na conservação dos pneus macios por mais tempo que os médios dos outros pilotos. Lembrando que o Alonso fez esse primeiro stint com o pneu macio. Só essa decisão de largar com o pneu macio já mostra que eles tinham uma confiança no desgaste de pneus, que tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe nesse começo do ano. Eles estavam com várias novidades, assoalho, difusor, até o side pod estava com um formato meio diferente. Então eles entendem que o carro melhorou sim, não resolveu esse problema, foi um passo. E o que o Alonso estava falando é que eles não sentiram nessa corrida que os compostos estavam sendo tão diferentes entre si. Então, por isso que eles fizeram essa opção. Agora, em relação à duração do pneu macio, ele levou o pneu macio por mais voltas do que o pneu médio de alguns outros pilotos, como o Norris e o Piastri também. Mas esses pilotos estavam preocupados com o undercut. Então, eles não pararam cedo porque o pneu acabou. Eles pararam cedo por causa do undercut. Então, não é tanto que o Alonso estava fazendo um milagre com o pneu macio. Ele fez uma excelente corrida, mas essa questão dele parar depois tem a ver com a parte tática das paradas dos outros e não só com o desgaste de pneus. Já já a gente continua falando de pneus, só queria fazer um convite para vocês assinarem no Paddock da Fórmula 1 com a Ju. As assinaturas mensais começam a partir de R$15, e aí vocês têm acesso a conteúdo que eu faço exclusivamente para os assinantes. Começa com o newsletter sempre com informações de bastidores, podcasts que eu ou seleciono um tema para ir bem em fundo em um tema, ou trago convidados também. E tem também as lives, vocês podem perguntar o que vocês quiserem para mim nas lives em todos os GPs. E no final do ano, na época do GP de São Paulo, a gente faz um encontro, todo mundo se conhece, e eu também trago brindes do Paddock. E a gente tem também um grupo de discussão que é bem bacana, super fãs da Fórmula 1 reunidos no Paddock da Fórmula 1 com a Ju. Para assinar, é só ir no www.catarse.me/nopaddock. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Continuando, por que Suzuka castigou tanto os pneus? Essa pergunta é interessante e ajuda a gente a entender um pouco sobre o domínio da Red Bull. Então, Suzuka tem tudo que é ruim para o pneu. Tem um asfalto bastante abrasivo, um asfalto bastante antigo também. Tem as curvas, os S's, aqui eles forçam o pneu para os lados, e tem as freadas que forçam o pneu no sentido longitudinal. Então eles têm todo o combo para superaquecer os pneus e para ter uma degradação térmica dos pneus. Nesse tipo de situação a Red Bull vai muito bem, porque o que os pilotos explicam é que quando você tem muita degradação de pneu e essa degradação térmica, o que acontece é que os pontos fracos de cada carro ficam exacerbados. Então, se você está com um carro que ele tende a sair muito de frente, ele vai sair muito mais de frente quando você tem esse tipo de situação. Como o carro da Red Bull era mais estável e ele é o mais eficiente em vários tipos de curva, tem isso também, né? Suzuka tem todos os tipos de curva. Claro que tem mais alta velocidade, mas tem de tudo ali. E ele consegue ser um carro muito equilibrado por vários tipos de curva. Não precisa ficar mudando a asa para se dar bem. Às vezes as equipes têm que fazer muitos comprometimentos de acerto para ou levanta a coberta de um lado e deixa a coberta, o pé descoberto do outro. Isso que as equipes acabam fazendo e a Red Bull não tem que fazer porque eles têm um carro bastante eficiente. E isso acaba sendo mais evidente quando você tem uma corrida com bastante desgaste térmico, como foi o GP de Suzuka e sempre é o GP de Suzuka. Você ouviu conversas no paddock de que o Ricciardo pode perder o assento? Bom, até onde eu sei,
ele tem até Imola para ir bem. O Tsunoda, primeiro, está vivendo uma boa fase, ele está num momento de consistência, que sempre foi o que todo mundo cobrou do Tsunoda, consistência, porque todo mundo sabia que ele era um piloto rápido, né? Os engenheiros da Red Bull, da RB e da AlphaTauri, eles sempre colocaram o Tsunoda lá em cima, né? Sempre falaram, ele é muito rápido, ele só não sabe muito bem por que ele é muito rápido e por causa disso não consegue ser muito consistente. E ele parece ter dado um passo importante nesse ano nesse sentido. Então isso é um lado. E tem um lado do Daniel Ricciardo. Eu estava conversando com o Alan Perlman, que é o diretor técnico lá, que ele falou, na verdade, o ritmo do Ricciardo na corrida da Austrália, que foi a última que ele fez, não foi ruim. O problema é que ele perdeu uma volta na classificação e, por causa disso, largou mais atrás e aí ficou lá atrás. Já tinha acontecido isso na Arábia Saudita também. Ficou preso ali num trenzinho de DRS. Então, ele está indo bem? Não, não está indo bem. Mas os resultados são piores do que o que eles veem lá dentro da equipe. O Daniel Ricciardo vai ter um novo chassi para a corrida da China. Não tem nada a ver com o acidente dele no Japão, ele já ia ter. E também não é porque a equipe acha que tem alguma coisa errada com o carro dele. É só uma rotação normal que eles fazem, até para saber se o terceiro chassi está funcionando bem também. Então eles costumam fazer isso mesmo, mas o Ricciardo está feliz porque ele queria esse chassi diferente, porque os pilotos sempre, quando está faltando um pouquinho de confiança, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, eles sempre culpam o chassi. Então eles vão trocar e aí vamos ver se há uma melhora, mas pelo que a equipe acredita, pelo que eles veem nos dados, não há nada errado com o chassi dele, não deve ter uma melhora por conta disso. Mas é isso, pelo que eu sei, ele tem até Imola para andar bem. Alguma novidade sobre a questão das viseiras? Isso é uma coisa que tinham me perguntado no último Gil Responde. Eu tinha respondido individualmente falando, eu vou procurar saber mais sobre isso, então vem a pergunta novamente. O que os pilotos dizem é que já houve muita conversa do que a gente faz com a sobreviseira. Para quem não sabe o que eu estou falando aqui, na Austrália, entrou no duto de freio do Ocon uma sobreviseira, que é aquela parte que os pilotos vão tirando ao longo da corrida, né, que vai ficando sujo, e aí eles vão tirando. E entrou embaixo do assoalho do carro do Pérez e detonou a corrida do Pérez. A Red Bull fala que foi bastante grande a perda que ele teve por conta dessa sobreviseira. E o que fazer, né? Que os pilotos têm que tirar. E o que eles estavam falando é que eles já tentaram entrar em acordo lá e falar, coloca todo mundo dentro do cockpit. Acontece que não dá para eles colocarem sentar em cima porque eles estão realmente muito presos no cockpit. Eles tentam jogar para dentro, mas acaba saindo de qualquer maneira, não resolveu nada colocar para dentro. Então eles estavam discutindo alguma coisa de um defletor, alguma coisa assim, mas eu sinceramente não consigo imaginar onde que iria esse defletor, porque simplesmente eles tiram e pode parar em qualquer lugar, né? Então, colocar o escudo no carro para não sobreviver. Então, eu acho que é uma roleta russa mesmo, é azar de você pegar uma sobreviseira. Uma coisa interessante sobre esse assunto que o Esteban Ocon falou é que aquela sobreviseira que eles sabem que é de um capacete Bell, que é diferente entre um e outro, ela foi parar no duto de freio dele e quando ele fez o pit stop caiu, certo? No duto de freio lá, o freio tá a 1000 graus e a sobreviseira estava intacta. Então, para vocês entenderem, porque às vezes parece uma coisa meio molinha, que não faz muita diferença, como faz diferença, como é resistente a sobreviseira e como realmente dá para estragar a corrida de um piloto que acaba atropelando aí a sobreviseira de outro. Mas, pelo jeito, não tem muito o que fazer. Bom, esse foi o Gil Responde do GP do Japão. Eu vou continuar aqui no Japão, vou para a Coreia depois e aí vou para o GP da China. Esse GP da China que eu acho que promete muitas e muitas variáveis aí e pode ser que a gente tenha um alto e baixo meio inesperado entre as equipes. Vamos ver. Tchau, tchau.